Olá, mulheres do meu canal. Eu venho hoje com um assunto para vocês sobre o processo de tratamento que eu fiz para poder gestar. Uma linha do tempo mesmo, sabe? Para que vocês possam entender o que veio primeiro, como foi que eu fiz, até conseguir finalmente gestar o meu bebê arco-íris, tá bom? Esse vídeo não vai ter edição, então é importante vocês me darem o feedback sobre o som, sobre a falta, né, da própria edição mesmo, sobre o volume, para que eu possa estar melhorando, tá? Apesar de não ter edição, para vocês eu possa estar ajustando aí algumas coisas. Eu resolvi fazer assim para conseguir dar conta, né, de passar essas informações pra vocês, já que eu voltei recentemente para as redes sociais, faz alguns dias só. Então com o bebê pequeno eu também preciso dar conta, né, do retorno ao trabalho e de tudo mais, tá bom? Então me dá esse feedback aqui embaixo nos comentários, tá certo? Vamos lá, já começar. Vou contar um pouquinho, né, da minha história. Se você não me segue lá no Instagram, eu mostrei um pouquinho, já comecei, né, a contar um pouco dessa história, mostrei com fotos e tudo. @Elida com H e underline no final, tá bom? Do mesmo jeito que tá escrito aqui no canal, é o mesmo que tá lá no Instagram, beleza? Me segue lá e a gente vai junto aí nesse processo, nessa trajetória. Espero que você goste, tá, do que eu tenho trazido. Então vamos lá. Tudo começou... Suadinha. Tudo começou em 2019, no dia 1º, eu tive minha perda gestacional, foi a minha primeira gestação. E foi devido a um câncer de tireoide, né, que eu já contei aqui várias vezes. Esse câncer de tireoide era maligno e foi a causa, né, principal, assim, da minha perda. Então, em maio de 2019, 5 meses depois, eu fiz a retirada, fiz a cirurgia, retirada total da tireoide. E em outubro de 2019, né, alguns meses mais pra frente também, eu fiz a radioiodoterapia, que é um material radioativo, né, que eu tomei pra poder conter ali o espalhamento e matar tudo que tivesse se espalhado, né, do câncer, tá bom? Então, só depois desse tratamento foi que eu fui investigar a causa real, né, e convicta ali da minha perda, porque eu não queria passar por uma nova experiência sem saber o que houve. E assim, né, roleta russa, em relação à orientação médica e tudo mais. Eu tinha que confiar, colocar a mão no fogo nos médicos, pelos médicos não queria. Se fosse pra colocar a mão no fogo, fosse pelo Senhor, né, fazer 100% minha parte e aí o resto a gente entrega a Deus. Então eu fui investigar. Descobri um grupo, né, de tentantes. Eu já comentei isso no primeiro vídeo, que é o VPE. E aí foi como eu passei um ano praticamente investigando ali trombofilia. No final de 2019, quando eu fiz nessa radioiodoterapia, eu precisei passar por uma restrição alimentar grande, porque eu não podia consumir nada de iodo, para que o tratamento desse certo. Então eu já comecei a perder um pouco de peso. Com a perda da tireoide, né, a reposição hormonal, então perder peso para mim se tornou um desafio muito grande. Eu fiquei muito inchada, muita retenção de líquido. Eu já tinha um sobrepeso, né, do pós-parto também, tudo. Já tinha um estilo de vida bem pouco saudável, sabe? Nada saudável, na verdade. E aí eu precisei perder peso, né? Percebi que isso era algo ruim pra mim. Então eu fiz um curso, tá? O Cura Você, não sei se você conhece. Foi já pro final de 2019, ali 2020 já. Comecei esse curso pra entender o porquê que eu comia tanto, como fazer pra deixar de comer, né, o que era não saudável, enfim. E aí eu entendi que era uma ligação também emocional que eu tinha com a comida e que eu precisava ajustar isso. Então 2020 foi o ano que eu perdi peso. Foquei em perder peso, fazia corridinhas ou caminhadas de 5 minutos apenas para poder pegar sol. E atrelado também ao ajuste do sono. Sono é algo muito importante para ter o metabolismo funcionar. Então não adianta você se alimentar super bem, tomar líquido, né, 2 litros de água por dia no mínimo, comer saudável e não dormir direito. Teu metabolismo fica todo embaralhado, tá bom? Então, eu passei, né, esse ano 2020 sem comer nada de açúcar, óleo, farinha branca, né, farinha de trigo branca e derivados, leite, e eu já não bebia álcool. Então essas 5 coisas, tá? Eita, meu baby acordou. Mas o pai tá lá com ele, então vai dar certo. Então passei o ano todo sem comer, restrição mesmo. Final de 2020 foi que eu me permiti comer, né, em uma ceia de Natal, passei muito mal.
Depois de um tempo foi que eu descobri que você restringir 100%... Ai, gente, o coração fica na mão, né? Ah, quando tá chorando assim. Deixa eu só verificar, meu bem. Tu tá com ele? Tá, eu vou estar com ele. Só né, certificar, o coração ficar na mão. Enfim, então eu fiquei sem, né, comer isso e percebi que ficar sem comer 100% é algo ruim pro corpo, porque você perde resistência, né, uma casca grossa ali pra conseguir resistir quando o corpo, né, reagir bem quando vier alguma ameaça, digamos assim. Então você perde essa defesa, né, quando você fica 100% sem comer. O que não é saudável. Então, hoje em dia eu tô comendo até mais do que deveria, coisas não saudáveis, mas é importante manter esse equilíbrio, né? E aí, em 2020 também conheci o curso VPE, foi onde eu comecei foi tudo ao mesmo tempo, tá? Perda de peso, restrição alimentar, eu descobri o VPE, passei a estudar sobre trombofilia, todos os exames que eu precisava fazer, de hemograma, os exames de sangue específicos para a trombofilia, verificar mapa 24 horas para ver minha pressão, glicemia, né, para ver se eu tinha tendências a diabetes, o check-up e o combo de vitaminas que eu precisava controlar para poder ter uma boa, né, gestação. Então suplementar B12, complexo B é fundamental para o desenvolvimento neurológico da criança, vitamina D, fundamental, e praticamente todo mundo precisa de suplementação hoje em dia, tá? De vitamina D, biotina, cálcio, muito importante, ferro, suplemento até hoje, ferro e vitamina D inclusive. Então eu passei por um acompanhamento do endócrino, né, pra ajustar aí essas suplementações. Ele também era nutri, e a reposição hormonal, tá? Então eu fiz um check-up da minha saúde em 2020 e fui estudar muito sobre trombofilia. Descobri, na verdade, né, que a causa ali da morte foi a trombose, né, mas que não era apenas pela minha trombofilia, que é apenas uma que eu tenho, MTHFR A1298C, e ela é considerada de baixíssimo risco. Mesmo assim, eu precisaria tratar se fosse apenas ela, né, mas a neoplasia, que é o que é chamado o crescimento, né, do câncer, ela ativa mais ainda as chances de trombose. Então os médicos deveriam ter olhado isso, né? Juntando essas duas causas, né, que aumentam a chance de trombose, deu a trombose, né? Então essa minha trombofilia precisaria ser tratada. O tratamento dela é feito com anticoagulante, tanto oral quanto injetável. Eu tomei antes de gestar AAS, né, tamponado, que era para não agredir muito o estômago. Então eu acabei tomando Somalgin, que é esse tamponado, né, que não agride muito, e fiz toda essa preparação. Esse Somalgin aí eu tomei um mês antes de começar a tentar, né, para poder gestar, tá bom? Mas continuando na linha do tempo, né, em 2020 eu fiz esse estudo, perdi peso, fiz o tratamento com endócrino, suplementação, né, oral, ali do que eu precisava, e comecei uma caminhadinha. Em 2021 eu fiz a busca pelos médicos que iriam cuidar de mim, né, na gestação. Então acompanhamento de hemato, acompanhamento de ginecologista, fazia todos os exames de sangue e fui atrás, né, de plano, enfim, e como eu iria conseguir essa injeção. As injeções, elas são disponibilizadas pelo SUS. Se você fizer todo o preenchimento de um protocolo, tem o registro, né, que é o tipo de doença que permite você utilizar o remédio. Então, nem todas o SUS disponibiliza, não, nem todas as trombofilias. Então, ou você se prepara para poder fazer isso no particular, ou algum outro meio de um plano que forneça, porque às vezes pelo SUS você pode talvez não conseguir. SAF, que é um tipo de trombofilia bem mais agressiva, eles fornecem, né? Tem outros tipos, tá? PAI-1, enfim. Então, quer saber mais sobre trombofilia? Entra no grupo VPE, Vencendo Pré-Eclâmpsia, é no Facebook, tá? Que você vai ter lá todas as informações que você precisa. Então, 2021 eu busquei, né, reunir aí esses médicos que iriam me acompanhar,
foi muito difícil mesmo, muita burocracia, documentos, visitava um, visitava outro, planejamento financeiro também, né, que foi muito caro, eu também fiz particular, pra conseguir, né, ter um acompanhamento bem fidedigno ali, bem certinho, ultras particulares, enfim, tudo particular, junto com toda uma equipe médica, vi também, né, partes, coisas que eu poderia conseguir por plano, enfim. Então, fiz isso, reuni e me dediquei muito a me exercitar. Então, eu iria ficar ali 100% saudável. Então, foi judô que eu fiz. Judô não, jiu-jitsu, vôlei de praia, fazia 2 vezes na semana. Depois, mais 2 vezes na semana, eu fazia jiu-jitsu. Iniciei crossfit, então de manhã, 9 horas da manhã, eu ia também fazer crossfit. Comecei a ficar mais definidinha. Depois vocês podem ver, talvez, uma foto lá no Instagram, vou ver se eu posto alguma coisa assim, de como tava meu antes e depois. Então, realmente foi algo que eu precisei investir, sabe, tempo. Então, foi o ano todinho, 2021, pra isso. Nesse meio tempo, 2020 pra 2021, eu tentei voltar às redes sociais e não deu muito certo, né? Eu continuei atendendo maquiagem em 2021, né? Ainda fiz atendimentos com 2021 não, 2022 no caso, fiquei com buchão ali, fiz bem menos atendimentos e trabalhos em 2020, mas 2021, mas 2022 eu passei, né, a atender com buchão. Eu lembro 2 dias antes de parir eu tava atendendo, se eu não me engano foram 2 dias, ou foi uma semana, não me recordo. Eu tava atendendo e foi ótimo, assim, maravilhoso, né? Mas aí eu defini, né, foco. E aí eu fiz dessa forma. Em 2021 me concentrei em fazer exercícios, né? E reuni o combo de médicos. Então eu sabia muito bem se o médico tava me negligenciando ou não. Eu fui bem questionadora mesmo. O médico ali que não sabia me responder ficava: você tá fazendo tempestade no copo d'água. Eu não, tempestade de nada, eu não vou correr o risco não, eu quero outro. Entendeu? Eu fui bem assim, assumi mesmo ali a condução, testei os médicos, porque esse negócio, confia em mim, não é preciso cuidar de tal coisa, tá fazendo um alarme. Não, qual o problema de você ser muito cautelosa? Não tem problema nenhum nisso. Várias ultras desnecessárias. Eu preferia fazer o acompanhamento de várias ultras e, né, garantir o acompanhamento, porque trombofilia, gente, é algo que pode, assim, lhe surpreender, tá entendendo? Do nada mudar. Então eu fazia acompanhamento quinzenal e tudo certinho, foi bem dessa forma aí. Então 2021, né, final, em novembro, eu engravidei. E em dezembro eu descobri, né, a gestação. Foi totalmente planejado, então assim que deu um mesinho, ali 4 semanas, já fiz o teste, já deu. Eu tive que esperar um pouquinho pra poder fazer o ultra. Mas já descobri desde o início mesmo. Então eu tomei AS, Somalgin tamponado, pra poder também afinar o sangue, mas ele é prevenção mundial, tá, de pré-eclâmpsia. Então é muito, muito importante você tomar caso você tenha. E tomei o Clexane, que é um anticoagulante, né, injetável. Então desde descobrir o beta positivo, já comecei as injeções, né? Foi já com 4, 5 semanas eu já tava começando a injetar, tá? Pra garantir, porque tudo é a placenta, gente. A placenta precisa ser muito bem implantada, seu sangue deve estar muito bem, né, preparado ali, fininho, com vários nutrientes necessários pra implantação e formação ser plena, sabe? Completa, com tudo que precisa. É forte, né? E aí tem uma gestação mais fluida. E assim eu fiz. Foi uma gestação muito plena, de muita gratidão, apesar dos desafios, do medo, né, que a gente sentia, dúvidas, às vezes alguns médicos, às vezes do nada, assim, queriam, né, amenizar as cautelas, e aí eu não queria, então briguei muito com os médicos mesmo, né, assim, confrontei mesmo, tive que ter esse pulso aí firme. Mas a trajetória, assim, da gestação, no final das contas, foi realmente uma bênção linda. Depois eu posso contar um relato, né, da gestação pra vocês, quem sabe editar aí um vídeo e mostrar algumas fotinhas, não sei. Comentem pra mim, tá, o que vocês acham. E em julho, né, de 2022, eu tive meu bebê. Pari, foi um parto normal, sem intervenção nenhuma, acabou sendo natural também, né? Eu ainda pedi anestesia, combinei isso antes, e olha, se eu pedir anestesia, me dê, viu? Mas
Meu esposo, não, você tá indo muito bem. Ele tá perto, vai ser, olha, tranquilo. Ele já também sabia, né, como tinha sido o primeiro, conseguiu perceber alguns sinais aí parecidos no meu primeiro parto, enfim, que foi assim, terrível de trauma, né, muito difícil, mas Deus quebrou, sabe, me curou nisso também, me deu uma experiência extraordinária, completamente diferente. Mas eu não vou me alongar muito porque já tá dando 15 minutos esse vídeo. Eu espero que tenha te ajudado essa linha do tempo. Me fala se você passou por alguma experiência assim, se você ficou com alguma dúvida, no que eu posso te ajudar e quais vídeos eu posso te trazer pra frente, tá bom? Como próximos assuntos, tá certo? Deus abençoe, cheiro forte.